Amém. Nós estamos na série de mensagens da história da salvação. Essa é a terceira mensagem, né? Nós vamos falar no período da dispensação da consciência. Preciso mais uma vez e a cada mensagem anunciar que nós estamos trabalhando dentro da visão dispensacionalista arminiana. Nós estamos aqui não desfazendo de outras linhas de interpretação, mas nós estamos nesta linha e como dispensacionalista raiz, eu estou ministrando aqui em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Dispensação é uma palavra grega que vem do grego oikonomia, ou que economia, que significa administração, a economia da casa, mordomia. Para o dispensacionalista, dispensação é um período de tempo em si, não é um período de tempo em si, mas uma administração distinta do propósito de Deus. Ou seja, durante um período, Deus administrou o mundo de uma certa maneira. Depois ele administrou de outra e está administrando dessa maneira agora e vai administrar depois na eternidade de uma outra maneira. Isso é uma dispensação. É o meio pelo qual Deus governa a humanidade em diferentes épocas, baseado em uma revelação específica. Toda dispensação tem três elementos. Uma revelação específica. Deus revela o que o homem deve fazer para agradá-lo. Deus põe uma responsabilidade humana, ou seja, o homem é colocado à prova para obedecer aquela revelação. E terceiro, um fracasso, a quebra desse acordo, traz um juízo. O homem falha e Deus traz um juízo, mas preserva sempre um remanescente e começa uma nova administração. Cada dispensação possui uma aliança ou mais. Aliança, que vem do hebraico berit, do grego diatke, significa um acordo soberano, um contrato, um pacto que Deus faz. Enquanto a dispensação regula a administração, a aliança estabelece o relacionamento e a promessa. No dispensacionalismo, as alianças são divididas em dois tipos. Condicionais, ou seja, as alianças condicionais dependem da obediência do homem. Se ele falhar, a bênção é retida. Por exemplo, a aliação mosaica, quando Deus deu a aliança da lei. Se ouvirdes a minha voz e cumprirdes a minha palavra, sereis isso. E existem as alianças incondicionais. Essas dependem apenas da fidelidade de Deus. Eu, disse Deus, farei. Mesmo que o homem falhe, Deus cumprirá aquela aliança. Tem aqui algumas alianças que Deus prometeu. A primeira, abraâmica, a palestina, a davídica e a nova aliança. Deus não depende do homem. A aliança depende única e exclusivamente de Deus. Se o homem falhar, ele vai cumprir a bênção que ele prometeu da mesma maneira. A dispensação da consciência é a nossa mensagem de hoje. A dispensação da consciência é um período de tempo que vai da expulsão do jardim até Noé sair da arca. Isso está em Gênesis 3:23 até Gênesis 8:14. O tempo, mais ou menos, aí de duração foi cerca de 1656 anos. Deus governava pela consciência interna. O comando de Deus era dado à consciência e o homem obedecia de acordo com essa consciência. Nesse período de tempo, nessa dispensação, nós temos a aliança adâmica. De Gênesis
3, 14 a 21. Deus faz uma aliança com a humanidade através de Adão. Precisamos ter uma observação aqui. A aliança edênica, ou seja, a aliança que Deus fez com o homem ao criá-lo no período da inocência, era a ideal. Ela era baseada na inocência do homem. E ela foi quebrada em Gênesis 3. E o rumo da história aparentemente teve uma mudança brusca. Aparentemente, porque tudo já estava previsto no projeto de Deus. Ou seja, o plano de Deus não mudou. Poderia ter sido de uma outra maneira, mas o plano de Deus previa essa queda, previa essa quebra. Nós não vemos uma aliança formal, Deus fazendo um acordo com o homem, mas nós vemos ali que é uma aliança implícita, porque a partir daí as pessoas são regidas pela sua consciência. Quando Deus, depois de conversar com o casal, anuncia as consequências pelo pecado, ali, nesse anúncio pelas consequências, estão os termos de uma nova aliança para a vida humana fora do Éden. As punições falam de mudanças que serão perenes daí em diante. Por exemplo, a mulher terá aumentada a dor ao dar à luz e viverá a inimizade com a serpente, com Satanás. A terra passará a produzir espinhos e ervas daninhas. O homem terá que, com suor, com seu trabalho, lavrar a terra para colher o seu alimento e, finalmente, voltará ao pó. O homem é lançado fora do jardim e o caminho da árvore da vida é fechado, protegido por querubins. Mas antes de expulsar o homem do jardim, Deus resolve o problema para a comunhão apresentado pelo próprio homem. Qual foi? A nudez. O homem disse: eu estava nu, por isso me escondi. Nudez aqui é o símbolo do pecado exposto, da vergonha. E o que Deus faz? Deus faz o primeiro sacrifício de um animal. Ele mata um animal inocente, derrama sangue inocente para cobrir a nudez do pecado e faz para o casal vestes de pele. Ou seja, o homem e a mulher, ao verem as suas vergonhas de nudez tapadas, eles voltam a ter uma comunhão com Deus, não plena como aquela de antes. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Só que ali, nesse momento, Deus já prega o Evangelho. O texto de Gênesis 3,15 é chamado de proto-evangelho. E lá em Gênesis 3,15 está a seguinte promessa: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Tradução: Jesus Cristo, homem, vencerá Satanás para sempre e não mais permitirá que Satanás exista. Então, os termos da aliança adâmica ficam assim. Deus promete conviver com o homem, mesmo com certa distância, e enviar a semente redentora. Como que Deus convivia com os homens? Ora, Deus conversou com Caim, mesmo Caim dentro do pecado. Deus conversou com Noé. Então, Deus mantinha uma certa distância do homem, mas Deus ainda mantinha a relação. Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Deus prometeu isso. O que o homem deve fazer? Por si só, por ser homem, pela sua consciência, baseado na consciência do bem e do mal que agora adquiriu, o homem deve escolher o bem e rejeitar o mal, mesmo que isto lhe cause ou lhe custe negar os prazeres carnais. O sinal da aliança é a veste de pele, a cobertura pelo sangue inocente. Aqui entra o diferencial que muitos não veem. Diferente da aliança edêmica, que teve um juízo imediato, no mesmo dia, no mesmo momento,
Ou seja, o homem comeu, morreu espiritualmente. Nesta dispensação, Deus usa de longanimidade, dá um tempo maior para a humanidade, sendo, aliás, 1656 anos na dispensação da consciência. Ou seja, mesmo que logo depois, pouco tempo, poucos anos depois, Caim mata Abel, Deus não destrói tudo, Deus continua dando corda para o homem e o homem vai cometendo. Mas com a quebra progressiva dessa aliança, com a degeneração humana e com a mistura, está lá em Gênesis 6, de 1 a 4, nós vamos ministrar mais sobre isso, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, julgo desigual, consequência, a linhagem fiel trocou o altar pela beleza, o culto pela cultura. Essa mistura não elevou o mundo, pelo contrário, corrompeu a vida dos fiéis. E aí o copo transbordou. Em Gênesis 6,5, Deus diz: viu Deus que a maldade se multiplicara, que todo o desígnio do coração era só mal continuamente, até a consciência faliu. Com a degeneração total, Deus decide destruir a humanidade com o dilúvio. Mas mesmo assim, por misericórdia, preserva o caminho para a efetivação do seu plano. Qual foi? A arca. Deus preparou o caminho. Deus fez a arca através de Noé. E na arca, ele garante a vida de uma família. Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. 8 pessoas. 8 anos, um novo começo. Agora o homem, na dispensação da consciência, é conhecedor do bem e do mal, sabe o que é certo e o que é errado. E baseado nesta consciência, se quiser viver em intimidade com Deus, tem que escolher o bem e o certo, mesmo tendo um preço a pagar. Bom, vamos colocar aqui algumas coisinhas que nós precisamos pontuar aqui. Primeiro, a Bíblia fala de uma só humanidade. Eu sei que existem visões e interpretações diferentes, mas, biblicamente, o que nós temos é Deus criando céus e terra, restaurando a terra, criando uma vida vegetal e fazendo um casal, homem e mulher. Faz Adão do barro, sopra nas narinas de Adão e Adão se torna alma vivente, ele é feito a figura de Deus, e desse Adão, Deus tira uma costela e faz uma mulher. Então, é uma só humanidade. Por quê? Porque existem pessoas que, por ler a história de Caim, que Caim matou Abel e fugiu e foi para uma outra terra, e lá ele teve relação sexual com a mulher e a mulher engravidou, as pessoas acham que Caim casou com uma outra pessoa, de uma outra turma. Talvez, eu sei que existe uma teoria de que havia Adão e havia uma outra geração de humanos fora do Éden. A Bíblia não fala sobre isso, não. A Bíblia não fala sobre isso, não. A Bíblia fala só da criação do casal humano. Ah, mas então quem Caim casou? Com a irmã dele. Não tem que discutir se de um casal gerou todo mundo. E outra coisa, se você vai ver a Bíblia, Deus vai proibir esse tipo de relacionamento lá na frente. Quando a terra já está toda povoada e já está a gente sobrando, aí Deus fala, opa, agora para com esse negócio aí. Para com esse negócio aí. Mas todos nós descendemos de um casal. Aliás, nós todos, toda a humanidade, passa por Noé. Uma coisa interessante. Adão e Eva não tiveram filhos dentro do jardim. A procriação humana só inicia fora do jardim. Gênesis 4:1, ele está expulso do jardim e conheceu aqui, teve relação sexual, Adão a Eva, e ela gerou um filho.
Se tivesse filho dentro do jardim, nós teríamos que ter dois tipos de humanos, uns santos e uns inocentes. Por quê? Porque se nascessem antes do pecado, eles não seriam atingidos pelo pecado de Adão, eles não seriam representados por Adão no pecado. Nós todos somos representados por Adão. O pecado de Adão atingiu a todos nós, tanto que todos nós nascemos com uma natureza corrompida, diz a Bíblia. Então, não. O relacionamento sexual, a Bíblia não diz se teve antes, pode ter tido, mas não houve geração de filhos. Só houve geração de filhos depois do ser expulso do Éden. Deus garantiu, de um só sangue, Deus faz toda a nação. Uma só origem, um só representante, uma só queda, futuramente um só redentor. Desculpe, vou repetir. Antes da queda, Adão e Eva não geraram filhos, pois estes não seriam afetados pela queda do representante, pois seriam precedentes à queda. Só uma humanidade. Todos descendem de Adão, não havia outras humanidades. Segundo lugar, segunda coisa a nós trabalharmos aqui, a qualidade da consciência. Em Gênesis 4, do versículo 3 ao 5, narra a história do primeiro culto e do primeiro homicídio. O primeiro culto, Abel e Caim oferecem um sacrifício a Deus. Abel apresenta um sacrifício, um culto ótimo, um culto excelente, um culto de primeira. O que Abel faz? Ele leva para o altar da sua profissão o primogênito, a gordura, o sangue, a fé. Deu do seu trabalho o melhor. Caim presta um culto relaxado. Trouxe do fruto sem sangue, sem primícias, sem fé. Hebreus 11:4 diz, ou seja, ele fez de qualquer jeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ele fez sem fé, então não agradou a Deus. Então nós temos aqui dois cultos, logo no início do período da dispensação da consciência. Um culto oferecido por Caim, da sua profissão, do fruto da terra, e um culto oferecido por Abel, da sua profissão, do fruto dos animais, das ovelhas que ele criava. Deus aceitou Abel e não aceitou Caim. Abel ofereceu sangue, mas o sangue era da sua profissão. Então não é extremamente porque Caim não ofereceu sangue. Não é porque Caim não ofereceu um animal que ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado porque ele ofereceu de sua profissão, mas ele não ofereceu o melhor. Tanto que Deus diz para ele assim, se fizeres bem, será aceito. Ou seja, se você fizer as coisas bem feitas. Deus não rejeita nenhuma profissão. Deus não rejeitou a profissão de Caim. O que Deus rejeitou foi a postura relaxada ao oferecer o culto. Definição. Ser consciente é conhecer o bem e o mal e optar pelo bem, mesmo dando mais trabalho. Chegamos a Gênesis 6. Tem toda a história de genealogia, e é muito comprido para a gente ficar falando do nascimento do filho de Sete, o nascimento de Enoque, o nascimento, falar da linhagem, de uma linhagem, falar da outra. Mas ali, irmãos, com a morte de Abel, Caim foge e ele está separado de Deus e ele gera uma família, uma linhagem. E essa linhagem segue e vai se unir com a linhagem de Sete, que é o filho que Deus dá a Adão, substituindo Abel. Sete
ele leva a família a cultuar verdadeiramente a Deus. Então nós temos aqui em Gênesis 6:2, que fala quando os filhos de Deus cobiçaram as filhas dos homens e mantiveram relações sexuais com elas, e elas geraram gigantes. Nós temos duas teorias. A primeira teoria é a teoria angelical, de que os filhos de Deus eram anjos que tiveram relações sexuais com os homens. Eles se baseiam em Jó 1:6, e que diz lá que os filhos de Deus, né, teve uma reunião dos filhos de Deus, Benai Elohim, e ali é anjos, é traduzido por anjos, então seria os anjos que tiveram relação com as mulheres. Mas isso é mais baseado num livro apócrifo de Enoque. Não o Enoque verdadeiro, né? Apócrifo. Alguém escreveu e usou o nome de Enoque. Presta atenção. Quero colocar aqui um apoiozinho apologético para vocês. De onde vem a teologia da queda angelical ali com as mulheres? Primeiro, vem do livro 1 de Enoque, 300 a.C. aproximadamente. É um livro, olha bem, o livro foi escrito 300 a.C. A criação do mundo foi lá atrás, lá quase 4.000 anos antes. É um pseudepígrafo, ou seja, é um livro que foi escrito, foi escrito por uma pessoa dizendo assim: nesse livro tem alguns livros, dentro de um livro tem alguns livros, e um livro deles é o chamado o Livro dos Vigilantes. Eles falam de 200 anjos no Hermon, que eram liderados por Senjaza e Azazel. Esses anjos seriam aqueles que Deus colocou lá no jardim para cuidar do jardim. Bom, essa é uma teoria de um livro apócrifo. Não é Bíblia por quê? Porque nunca é citado no Velho Testamento judaico. Nem nos livros judaicos, que é precedentes ao Novo Testamento, né? A nossa Bíblia vem de lá, vem da Taná. Então, não tem lá, não é bíblico. Paulo cita os poetas que ele viu numa pregação. É desse jeito que Judas cita esses anjos já caídos lá nesse texto. Não é uma afirmação correta, dizendo que é correto. Paulo também fala sobre as pessoas que não creem na ressurreição. Ele fala assim: e por que se batizam pelos mortos? Ele não estava apoiando ser batizado pelos mortos. Ele estava dizendo que os homens faziam isso. Também, na Idade Média, na Idade das Trevas, um período que a igreja esteve muito longe da palavra, virou uma bagunça no mundo, surgiram duas figuras demoníacas, íncubo e súcubo, lá na Idade das Trevas. Incubare significa deitar sobre, em cima. Sucubare significa deitar embaixo. Bom, o que era isso? O íncubo seria um demônio que manteria relação sexual com mulheres. Demônio macho, que teria relações sexuais com mulheres. Súcubo, seria um demônio fêmea que teria relação com os homens. Lá naquele tempo surgiu a história assim, da mulher que aparecia grávida sem estar casada, é porque ela tinha tido uma relação sexual com o demônio. Isso é tudo figura errada. O que aconteceu? Como a igreja estava passando por um período meio tenebroso, um dos grandes pais da igreja quase que entra nessa, ele abre uma brecha. Ele mistura o livro de Enoque, pseudografo, apócrifo, com o paganismo que tinha lá dos faunos. Então fica meio parecido que existe esse tipo de demônio.
Depois, Tomás de Aquino tenta explicar o que acontecia. Então, quando a mulher ficava meio revoltosa, que não queria obedecer o homem, é porque ela estava tendo relação sexual com o demônio, botava a mulher na fogueira, no período da Inquisição. Então tem um monte de besteira aí que eu não quero aprofundar. Mas isso é uma lição para nós. Uma má teologia gera vida torta. Quando, lá no passado, se abandonou a linha setista, aquela coisa simples de que os filhos de Caim eram os filhos dos homens e os filhos de Sete eram os filhos de Deus, gerou 1000 anos de superstição. Isso só foi ser resolvido com a reforma. Teoria número 2, lá daqueles filhos de Deus, filhos dos homens. A teoria setita. Na teoria setita, ou seja, que segue a visão da genealogia de Sete, os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Em Gênesis 4, 26, logo depois da morte de Abel ali, nasce Sete, aí nasce um filho de Sete chamado Enos, e a partir daí começa-se a invocar o nome do Senhor. Por fidelidades, eles são chamados filhos de Deus. As filhas dos homens são as descendentes de Caim. São sem temor, são formosas, mas vazias. Por que os descendentes de Caim são chamados filhos dos homens? Por quê? Porque eles são os capacitistas. Eles são aqueles que acham que eles não dependem de ninguém, eles por si mesmos. Nós vivemos uma época muito forte dessa, que eles por si só se bastam. Para os cetistas, Bene Elohim, o texto lá, ele é figurativo, como é em Deuteronômio 14:1, Oséias 1:10, 1 João 3:10. Quais são os fundamentos dos cetistas para rejeitarem a relação sexual de anjos com mulheres? Jesus, disse em Mateus 22:30 de que os anjos não têm relação sexual. Não tem relação sexual. Está lá dizendo, os caras chegaram para Jesus criando um problema lá, que segundo a lei lá, que o irmão tinha que casar com a mulher do irmão que morreu sem ter filhos, e que tinha 7 irmãos que tinham casado com a mesma mulher, ninguém tinha tido filho, e aí a mulher morreu e os outros morreram, e aí eles perguntam lá no reino do céu, quem é que vai casar? Ela vai ser mulher de quem? E aí Jesus responde, lá no reino do céu não tem esse troço, porque lá são como os anjos, não casam nem se dão em casamento. Jesus estava dizendo, são como os anjos, lá não tem relação sexual. E se lá não tem relação sexual, porque os anjos não têm relação sexual, os anjos não têm relação sexual aqui na terra. Uma só queda angélica, não várias. Se fosse anjos tendo relações sexuais com as filhas dos homens, era uma segunda queda angelical. Então, aquilo que nós vimos em que, na queda de Satanás, Deus separou os anjos maus e lançou na condenação eterna e confirmou os anjos santos que não rebelaram no estado de santidade, teria tido mais uma queda. Então os anjos teriam vontade própria. Só que hoje os anjos não têm vontade própria. Eles tinham vontade própria antes da queda angélica. Antes da queda angélica. Mas depois da queda angélica, foi separado anjos maus dos anjos bons. Os anjos maus são chamados de demônios hoje, liderados por Satanás, estão condenados eternamente. E os anjos santos estão vivendo debaixo do comando de Deus e eternamente santos. Então não houve duas quedas. Então para nós, e eu sou um cetista, eu sou um homem que segue a linha dispensacionalista, eu creio que a linhagem dos homens era os filhos de Caim, a linhagem dos filhos de Deus era os filhos de Sete.
Até porque naquele texto, Deus não julga anjos, Deus julga homem. Deus julga os homens, a humanidade, não o resultado apenas. Nossa posição é cetista, ou seja, Bené Elohim naquele texto, ele é figurativo. Consequência e graça nesta mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens. A primeira coisa, misturou o santo com o profano. Julgo desigual. Lá em 2 Coríntios 6,14, Paulo fala sobre casamento misto. Eles só olharam para a formosura e não para o temor. Resultado? Gênesis 6,5, a maldade se multiplicou tremendamente. Cauterizou a consciência. Mas, olha a graça aí, Noé achou graça. Permaneceu justo, excelente, pregador da justiça, não com palavra, mas com a vida, conforme diz Pedro em 2 Pedro 2,5. E foi preparada uma arca. Qual que é a arca? A arca é um símbolo de Cristo. O segundo Adão que Deus preparou pelo trabalho excelente na cruz. Filipenses 2,8. Uma aplicação para nós. Já estamos encerrando a nossa mensagem de hoje. Não quero forçar muito, né? Primeiro, nós aprendemos que na dispensação da consciência teve uma aliança implícita que dava ao homem a possibilidade dele ter relacionamento com Deus se ele, consciente do bem e do mal, escolhesse o bem. Nós vimos também que logo de cara apareceram dois cultos, um culto relaxado e um culto excelente. O culto relaxado foi rejeitado, o culto excelente foi aceito. Por causa disso, porque Deus aceitou o culto excelente, o cara do culto relaxado rebelou-se contra Deus e saiu da família, gerando uma geração de homens fora do caminho de Deus. Se você ler lá a genealogia de Caim, você vai ver que está cheio de tribulosos lá. Mas teve uma família, um ramo da família, que vem de Sete, e esse ramo que vem de Sete permanece sendo fiel a Deus, até que, de repente, começam a se misturar e bagunça tudo. Veja bem, quero fazer algumas perguntas para você. 3. Primeiro, como tem sido a sua oferta? Quando eu falo oferta aqui, não estou falando dinheiro. Estou falando o seu culto, o seu cultuar, o seu adorar, o seu servir a Deus. Tem sido ótimo ou tem sido relaxado? Com quem você tem se unido? Quais são as qualidades que você olha numa pessoa para você se unir, para você conviver com ela? A formosura dessa pessoa ou o temor que ela tem por Deus? A formosura aqui é a sabedoria, é a graça, é o poder humano ou o temor a Deus? Com quem você tem se unido? E a sua consciência? Está sensível ou está cauterizada? Quando você erra, você é cutucado rapidamente para saber que está errado? Ou você continua fazendo as coisas de qualquer jeito? A dispensação da consciência terminou de forma trágica. Toda a humanidade, menos 8 pessoas, morreram afogadas nas águas do dilúvio. Mas Deus preservou uma família. Deus preservou 8 criaturas, 8 almas. E logo em seguida que eles saem da arca, um ano depois, eles começam uma nova vida, uma nova geração de humanidade. E isso aí nós vamos estudar na próxima semana, quando nós vamos falar sobre o governo humano, a dispensação do governo humano. Amém? Eu espero que você tenha entendido. Queridos, eu estou fazendo questão de fazer a coisa resumida. Se nós fôssemos falar sobre a dispensação e todos destrinchar todas as coisas, por exemplo, nós teríamos uma ministração só sobre Caim e Abel, e ela está preparada para depois a gente fazer ela, como apêndice.
teríamos uma ministração todinha sobre Noé. Teríamos uma ministração sobre Enoque, o que andou com Deus. Então, tem muita coisa, mas eu dei uma visão panorâmica para vocês, para que vocês entendam que o projeto de Deus continua o mesmo. Deus fez um plano lá no início, antes que ele fizesse o mundo, ele já planejou e ele colocou o seu plano em funcionamento. No plano de Deus estava previsto os erros dos anjos, os erros dos humanos, todas as desgraças que estão aí, Deus já tinha previsto. Deus não criou isso, não. Deus permitiu que o homem gerasse tudo isso, que Satanás gerasse tudo isso. Mas Deus sempre trouxe de volta para o caminho, sempre preparou alguém para continuar uma linhagem dentro do seu plano. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.